e só devem ser administradas às mulheres que têm sintomas vasomotores. Aquelas que são assintomáticas não têm necessidade de fazer a sua compensação hormonal. Mas é muito importante chamar a atenção que o tratamento hormonal deve ser acompanhado de uma correta monitorização para minimizar os efeitos secundários. Efeitos secundários que poderiam causar câncer? Este é o grande mito do tratamento hormonal, o cancro da mama. Mas hoje em dia estamos em condições de dizer que nós devemos refletir quando falamos de cancro da mama e tratamento hormonal. Verdade seja dita, a própria Organização Mundial de Saúde define os estrogénios como carcinogénios. Mas é interessante que o único estudo credível, o ensaio clínico, em que foram utilizados só estrogénios, comparativamente com mulheres que não fizeram nenhum tipo de tratamento, nesse único estudo não houve aumento de risco de cancro da mama nas mulheres que tomaram só estrogénios. É um paradoxo. Se os estrogénios são carcinogénios, porque quando nós administramos às mulheres não verificamos o aumento de risco de cancro da mama? Então aconselha o tratamento, doutor? Nas mulheres que têm sintomas vasomotores, aconselho. As mulheres têm que ser rigorosamente rastreadas e vigiadas. O que quer dizer que não existem desvantagens nesse tratamento? Nas mulheres de baixo risco não existe nenhuma desvantagem. E os tratamentos naturais alternativos, existem? Outros? Tratamentos naturais. Existem tratamentos, eu diria, existem tratamentos botânicos. O único tratamento, enfim, entre aspas, natural, que tem algumas evidências, são pouco consistentes, são os fitoestrogénios. Mas temos de ter atenção que existem dois fitoestrogénios mais importantes. A maior parte das formulações naturais têm múltipla composição. Têm que ter, isoladamente, a ginesteína e a daidzeína. Caso contrário, estamos a perder tempo e a mulher está a gastar dinheiro para uma situação em que não tem melhoria dos seus afrontamentos. Então, passemos para a alimentação. A nível da alimentação, que tipo de alimentação deve ter uma pessoa com menopausa? A alimentação estará relacionada essencialmente com o facto de haver uma alteração de risco cardiovascular. As mulheres, perdendo as suas hormonas, adquirem uma característica que nós dizemos aterogénica, ou seja, maior risco de tromboembolismo, assim como os homens. Ao fim e ao cabo, as mulheres perdem o seu fator protetor. Portanto, toda a alimentação deve ser no sentido de restringir quer calorias, quer a ingestão de gordura, porque espontaneamente a mulher já vai ter tendência para aumentar a sua composição de gordura. Doutor, e a vida sexual de uma mulher durante e depois da menopausa? Existem modificações substanciais? É uma situação de discussão muito profunda, porque, só para começar, a função sexualidade, temos muita dificuldade em definir o que é uma sexualidade normal. E nós não deveremos limitar a sexualidade nas mulheres ao facto de estarem em menopausa ou não estarem em menopausa. Mesmo as mulheres mais novas podem ter disfunção sexual. É evidente que a diminuição das hormonas vai condicionar localmente, sobretudo localmente, tornando a vulva da mulher mais atrofiada, tornando a vagina da mulher mais atrofiada, mais seca, mais lisa, pode aumentar o risco de dor durante a relação sexual, que é a dispareúnia, e aumenta substancialmente uma queixa fundamental, que é a falta de prazer sexual. Aquilo que as mulheres dizem, a libido. Se não houver um bom trofismo da vagina, se não houver uma boa hidratação da vagina, há uma diminuição da procura da relação sexual. Mas existem outros fatores. E eu lembro perfeitamente, um dia num congresso americano, um cartoon, em que duas senhoras estavam, durante o chá, a discutir a sua sexualidade. E uma dizia que, em vez de eu ter tomado a terapêutica hormonal, devia ter substituído o meu marido. A relação com o parceiro, com o marido ou com o companheiro, é fundamental, sobretudo nesta altura, para haver uma preservação da sexualidade. Doutor, então nesse caso, para além da conversa, claro, com o parceiro, o que é necessário fazer para conseguir ultrapassar esse problema? Para já é preciso definir que a mulher tem ou não tem uma disfunção sexual. Tendo. Porque a disfunção sexual requer uma abordagem multidisciplinar. Vai requerer
por parte da ginecologia, a melhoria das condições da vagina e vai requerer, sobretudo por parte da psicologia e psiquiatria, a melhoria das condições do humor. Não esquecendo que nesta idade pós-menopausa as mulheres podem ter medicação que interfere com o seu humor. Doutor, há algum método para uma mulher que ainda quer engravidar pôr a menopausa para uns anos à frente? Ou seja, travar o processo de menopausa? Como eu disse anteriormente, a função do ovário é pré-determinada. Não há nada que se possa Exatamente. fazer. Mas não há estudos nesse sentido, não há nada que possa ser desenvolvido a nível da medicina? Precisamente porque é uma área que origina muitos dilemas éticos. A maternidade na peri ou pós-menopausa. Há mulheres que ficam também incontinentes. É comum isso acontecer com alguma frequência e em que medida pode-se controlar? A incontinência faz parte das doenças do chamado pavimento pélvico. É uma das condições muito frequentes nas mulheres à medida que aumentam com a idade. E existem fatores que podem facilitar o aparecimento mais precoce ou o agravamento dos sintomas. Um dos fatores está relacionado com a paridade e o tipo de parto que as mulheres têm. O parto por via vaginal aumenta a probabilidade de surgir incontinência ou mesmo prolapso urogenital. E o facto de haver alterações locais, aquilo que nós tecnicamente dizemos alterações tróficas proporcionadas pelo hipoestrogenismo, aumenta a probabilidade de surgir então a incontinência ou os prolapsos. A incontinência ou os prolapsos são um problema de saúde pública, são problemas de higiene e que criam um extraordinário desconforto na mulher. Com certeza. Que conselhos daria então a alguém que começa agora a entrar em processo de menopausa? Em primeiro lugar, a própria mulher ter a consciência da nova fase da vida. Depois, provavelmente, ter uma avaliação médica e deve ser uma avaliação multidisciplinar no sentido de ver quais são os riscos que possui, quais são os exames complementares que pode ter que fazer e, eventualmente, pensar se terá necessidade de fazer alguma intervenção com medicamentos ou não para prevenir tudo aquilo que possa surgir com o seu envelhecimento. No caso de menopausa precoce, é frequente o que acontece nessa altura? Hoje em dia nós devemos utilizar o termo insuficiência ovárica prematura. A insuficiência ovárica prematura surge numa mulher com menos de 40 anos. E pode acontecer, e habitualmente é uma situação com causa secundária. Essa situação pode estar relacionada com a utilização de medicamentos, nomeadamente pessoas que têm cancro muito novas, pode haver uma interferência na sua função ovárica, ou ainda pode estar associada com doenças autoimunes ou doenças genéticas. A insuficiência ovárica prematura vai acentuar ainda mais todas as complicações que foram aqui discutidas de uma mulher que tem a sua chamada menopausa fisiológica. Nessas, a intervenção hormonal é a mais recomendada, até porque estamos a instituir o tratamento hormonal numa mulher muito mais nova. E as mulheres que não podem utilizar o estrogênio, como ultrapassar esta questão da menopausa e tudo o que dela advém? Essas mulheres constituem verdadeiros casos clínicos, porque todo o esforço que nós vamos desenvolver não vai satisfazer os seus objetivos. Teremos que utilizar medicamentos alternativos, mas que tenham outro perfil de segurança e outros efeitos secundários. E, por outro lado, a eficácia em resolver os problemas não é aquela que nós conhecemos utilizando o tratamento hormonal. Menopausa artificial, doutor, de que se trata? A menopausa iatrogénica, não artificial, habitualmente está relacionada com a utilização ou de medicamentos ou de técnicas que fazem interferir, bloqueiam a função dos ovários. Por que isso acontece? Para quê? Com que intuito? Como disse anteriormente, podem existir condições clínicas em que nós temos que fazer uma intervenção. As neoplasias são as mais comuns, que vai interferir, obviamente, com a capacidade de função dos ovários. Nestas situações, como há bocado esteve a falar de maternidade, pode haver alguma discussão da necessidade de haver preservação de óvulos para uma posterior maternidade, depois de tratar o problema grave de saúde que a mulher tem. Num caso, por exemplo, de endometriose, doutor, é comum recorrer-se à menopausa artificial? A endometriose é um enigma em ginecologia.
Nós ainda não percebemos muita coisa sobre a endometriose. Uma das formas de tratar a endometriose é colocar a mulher em menopausa. Porquê, doutor? Precisamente, nós tomamos essa decisão quando existem a endometriose, pode-se acompanhar de desenvolvimento de miomas de grandes dimensões ou de massas nos ovários ou em qualquer estrutura pélvica e que pode interferir não só na qualidade de vida da mulher, mas ainda também não percebemos porque há uma relação da endometriose com a infertilidade. Quando pretendemos estabelecer uma intervenção cirúrgica para melhorar a qualidade de vida do doente ou para imediatamente programar uma técnica de procriação medicamente assistida, colocamos a mulher em menopausa, habitualmente utilizando medicamentos anti-hormonais para regredir os miomas e estabelecer imediatamente a intervenção, porque suspendendo o tratamento volta a crescer o processo de endometriose. Isso pode ser uma situação temporária? É uma situação temporária e deve ser uma situação temporária, porque toda a intervenção que nós fazemos numa mulher ainda em idade reprodutiva pode ter consequências mais tarde. Nefastas. Ou seja, é um processo que é interrompido, a menstruação, e depois retoma. E depois retoma. É interrompido para fazermos um procedimento e depois retoma-se a menstruação. Um procedimento, ou seja, uma operação. Habitualmente cirúrgico. Ok. Tá, doutor, muito obrigado por todo o seu esclarecimento. Temos muito gosto em tê-lo aqui. Obrigado. Esperamos que volte cá mais vezes. Obrigado. Se ainda tem questões sobre este ou outro tema, pode enviar-nos tudo via Facebook. E não se esqueça que todos os programas estão disponíveis no YouTube. Agora, fico com as informações mais importantes sobre o programa de hoje. A menopausa é a idade em que a mulher tem a última menstruação e ocorre em média aos 50 anos. Os ovários deixam de produzir hormonas femininas básicas, o que traz consequências para o corpo da mulher. Estas alterações provocam calores ou suores frios, a perda de massa óssea que origina a osteoporose é outra das consequências da menopausa. Em síntese, existem alguns sinais a que pode estar alerta para saber se está a entrar nesta nova fase da sua vida. Menstruação irregular e cada vez mais espaçada, com um fluxo inconstante, afrontamentos e, por vezes, suores, mudanças bruscas de estados de espírito, irritabilidade e tendência para a depressão ou secura vaginal, com possível diminuição do desejo sexual. O tratamento hormonal pode ser aconselhado para compensar a falta de hormonas femininas e amenizar os sintomas, mas não deve ser administrado sem prescrição médica e por um longo período de tempo. Se estiver a passar por esta fase, não se esqueça de consultar o seu médico e de se informar de todos os tratamentos possíveis. A menopausa é uma nova fase na vida da mulher que deve ser acompanhada de visitas regulares ao seu médico. O Viva Saúde está mesmo no fim. Mas até ao próximo programa, porque não visitar o nosso blog? Lá poderá encontrar mais informações sobre temas, horários de transmissão e convidados. Não perca o próximo programa, porque garanto-lhe, será bem interessante. Mas antes de irmos, deixe-lhe uma prenda. Viva bem, viva saúde! Dina Simão, apresentadora de TV. Seja diferente, seja saudável. Do que é que está à espera?